Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de concordância verbal, agora com o sujeito composto, certinho? Então fiquem atentos a uma série de detalhes aqui que devem ficar aqui, ó, marcadinhos aí dentro dessa caixolinha aí, tá? Por quê? Porque a gente sabe que questões de concordância são comuns e muito comuns nas provas de concurso, né? Seja concurso vestibular, seja concurso público, ou mesmo aí na escola também, né? E para a tua vida, no teu dia a dia, na tua profissão, certinho? Então fica ligado. Bom, o primeiro detalhe que nós devemos observar é a questão da posição do sujeito em relação ao verbo. Vejam aqui, ó, o verbo, um sujeito anteposto, vejam aqui o verbo e o sujeito posposto. Essa relação é muito importante, principalmente quando levamos em consideração o sujeito composto. Nós falamos disso aí também lá no sujeito simples, deem uma olhadinha, tá? Que aqui a importância é maior porque vai haver uma diferença, certo? Lá era mais para ficar ligado, não se atrapalhar na hora de avaliar, mas aqui há uma diferença muito importante, certo? Então vamos lá. A gasolina e o álcool, pontinhos, hoje, o verbo subir, sujeito composto, anteposto, não há outra possibilidade, somente o plural, subiram, e acabou aí o papo, não há outra possibilidade. Vejam que agora eu coloquei com o sujeito anteposto aqui, né, com o sujeito posposto, um verbo anteposto, aqui, ó, eu coloquei duas frases para que vocês percebessem o quê? Vejam, a concordância normal, afinal de contas, o nosso sujeito está aqui, dois núcleos, certo? Concordância no plural. Subiram hoje a gasolina e o álcool. Tranquilo, não há como errar isso aqui. Porém, aí é que vem a parte mais importante, a norma culta aceita, a tia Norminha aceita a concordância com o elemento mais próximo. Fica esquisitinho? Concordo com vocês, eu também não acho isso muito legal. Ah, então olha lá, subiu hoje a gasolina e o álcool. Continua sendo o sujeito composto, continua havendo os dois núcleos, porém a concordância se deu apenas com o mais próximo, certinho? Então, fica ligado, toma cuidado com relação a isso aqui, certo? Bom, caso nós tenhamos um sujeito posposto, porém, o verbo representa uma ideia de reciprocidade, bom, aí muda tudo, óbvio, né? Aí não vai haver a possibilidade de singular, ó, aqui, ó, cumprimentaram-se o professor e o aluno, um ao outro. A ideia de reciprocidade aqui, somente o plural da conta, certinho? Muito simples, né? Bom, agora o que acontece quando nós temos pessoas gramaticais diferentes? Aqui tem um detalhe muito importante que pode aparecer, não é algo usual, realmente nós não usamos. Porém, em um concurso isso pode ser questionado e aí pinta a dúvida, né? O cara diz, e agora? Esse negócio está certo ou errado? Tá? Então vamos ver. Eu e ela, pontinhos, muito. Um verbo rir, tá? Eu e ela, havendo aqui a primeira pessoa e outros, prevalece sempre a primeira pessoa. Só que neste caso, eu e outros, primeira pessoa do plural, nós. Ó, eu e ela ríamos muito, certinho? Não há outra possibilidade. Agora aqui, tu e ele, ó, tu e ele, vocês riam muito, tranquilo, ó, é o que nós fazemos, tá? Aqui nós substituímos isso aqui, ó, fazemos a substituição pela terceira pessoa, ó. Tu e ele, vocês riam muito. Agora não se esqueçam de um detalhe, assim como aqui a relação entre a primeira e a terceira prevalece a primeira pessoa, vai para o plural. A segunda e a terceira vai prevalecer a segunda no plural. Ficaria vós. Nós não usamos o vós, mas ele existe.
Então não podemos descartar a possibilidade. Então fica ligado. Tu e ele rieis, vós rieis. Aqui então seria o vós. Não é usual, que fique bem claro isso, tá? Nós não usamos isso, tá? Mas um concurso pode aparecer. Isso aqui então era o que se determinava há algum tempo. Tá? Hoje não se exige mais isso aqui, era incorreto, essa terceira pessoa era coloquial, certo? Muito bem, queridos. Núcleos sinônimos: carinho e dedicação. Muito bem. Vejam que carinho e dedicação tem a ideia semelhante, pontinhos do perfil materno. Então, eu posso considerar o núcleo, os dois núcleos, já que ele é um sujeito composto. Então, caracterizam, o perfil materno, ou ainda posso considerar, já que é uma sinonímia, posso considerar uma ideia única. Então, caracteriza o perfil materno, ou seja, tanto plural quanto singular estão corretas essas duas formas, certinho? Então, tanto plural quanto singular. Fiquem atentos, muitas vezes a questão aborda exatamente isso, né? Aquela marcar alternativo ou a frase que aceita as duas formas verbais. Então tem que saber isso aqui, certo? Muito bem. Núcleos dispostos em gradação. Um mês, um ano, uma década de ditadura não calaram, considerando o sujeito composto, não calaram. Assim como nós fizemos aqui, consideramos todos os núcleos, porém, nós podemos considerar aqui o ponto em que culmina, certo? Então, fácil também. É a mesma ideia, um mês, um ano, uma década, e aí culmina na década, não calou o povo. Ambas as formas estão corretas também, certinho? Aposto resumitivo, recapitulativo. Essa aqui é bem fácil, bem simples, ninguém faria diferente. Não tem como dizer, como é que eu vou saber? Muito simples. Vejam que o sujeito aqui, é um sujeito composto, tá? Desvios, fraudes, roubo, tudo. E agora? Tudo acontecem? Não. Embora nós tenhamos um sujeito composto, nós sabemos que o aposto recapitulativo, esse cara aqui é chamado de aposto recapitulativo, ou resumitivo. Recapitulativo, resumitivo, resumidor, tanto faz. O fato é que ele resume, recapitula tudo aqui e determina a concordância. Então, aconteceu naquele país, um país distante que nós nem conhecemos, graças a Deus, né? Esse país que acontece tudo isso não deve ser um bom país, infelizmente, né? Aliás, o país é bom, né? A administração é que nos ferra. Muito bem, queridos, olha lá. E agora, a partezinha final, claro, final desta aula. Na próxima continuaremos ainda com o sujeito composto, uma série de detalhes ainda. Infinitivos, antônimos ou determinados. Vamos ver o que significa isso? Bom, antônimos, na parte lá da semântica, a gente sabe que são aqueles que têm sentidos opostos. Discordar e apoiar têm ideias opostas. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Discordar e apoiar o verbo fica no plural, não há singular aqui, certo? Então, discordar e apoiar, ideias opostas, verbo no singular, certo? O andar e o nadar. Vejam agora o que é determinado. Aqui nesse caso, a presença do artigo vão funcionar da mesma forma. O andar e o nadar, o que vai acontecer? Fazem bem a saúde, certinho? Facinho, né, queridos? Muito bem, então aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.